Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Que bom contar com a sua companhia, você que de todo o Brasil, de tantas partes do mundo também, se alimenta do Evangelho comigo todos os dias. Seja muito bem-vindo. O Evangelho de hoje é o de Marcos, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus familiares e parentes. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nesse evangelho em que Jesus volta para Nazaré, o povoado onde ele havia crescido, estive lá em Nazaré, vou deixar o card aqui, para que você possa assistir esse vídeo sobre a Terra Santa, caso você ainda não tenha assistido, e ver alguns detalhes interessantes sobre Nazaré. E ali, Jesus que não é bem acolhido. O primeiro aspecto é a questão da familiaridade. Bom, eles até se admiram com aquilo que Jesus estava fazendo, mas porque eles conheciam Jesus, viram Jesus crescer, eles acabam desacreditando que Deus poderia agir em algo tão simples, em algo tão conhecido para eles. E este acostumar-se com Jesus pode ser um risco para a nossa fé, né? De estarmos acostumados com Deus. E muitas vezes Deus não vai poder realizar os milagres em nós porque a nossa fé virou um costume, virou uma rotina. E nós nos acostumamos com Deus e acabamos menosprezando o poder que Deus pode ter na nossa vida. Esse foi o erro daquele povo que conhecia Jesus, sabia quem eram seus pais, seus parentes. Impossível que Deus haja em alguém que saiu aqui de Nazaré. E a nossa familiaridade com Jesus pode se transformar num costume. E acostumar-se com Deus nunca é algo bom. Que Deus vire uma rotina na nossa vida e a gente acaba esvaziando o poder que Ele tem, é um risco que na nossa vida espiritual nós corremos. E a incredulidade que impede a ação de Deus. Ali Jesus não pôde fazer milagre algum porque eles não tinham fé. Talvez na nossa vida essa seja a razão dos milagres não estarem acontecendo, a nossa falta de fé. Às vezes nós corremos a tentação de esperar um Deus e um Messias como o povo de Nazaré esperasse. Talvez ele esperasse um Messias magnífico, com espetáculos, que fizesse coisas estupendas, coisas que chamassem a atenção, mas Messias aparece na simplicidade de alguém que viveu 30 anos naquele lugarzinho tão insignificante chamado Nazaré. Às vezes nós também esperamos que Deus faça prodígios e que Deus apareça e Deus faça barulho, e às vezes não percebemos a ação de Deus silenciosa no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, e esse Deus que constantemente está perto de nós. Não caiamos nessa tentação de buscar Deus nas grandes coisas, mas que na simplicidade nós possamos reconhecer a ação de Deus.
O Evangelho termina dizendo que Jesus se admirou com a falta de fé deles. O que será que Jesus pensa da minha fé? Como que será que Jesus olha para a sua fé? O jeito como você tem confiado nele. Como Jesus tem visto a nossa fidelidade a ele. Que possamos refletir sobre isso e confiar. Confiar e enxergar a presença de Deus que sempre pode nos surpreender. Que não deixemos nunca o costume, nos acomodar, nos acostumar com a ação de Deus que sempre pode nos surpreender. E que Jesus encontre fé. E que a incredulidade não nos impeça de contemplar as maravilhas de Deus na nossa vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra e pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Que os milagres não deixem de acontecer porque não confiamos, porque não acreditamos, porque não esperamos no teu poder. Não permita que a gente se acostume com a tua presença, mas que o Senhor continue sempre sendo uma novidade e nos surpreendendo com seu amor, com seu poder. Aumenta a nossa fé e que possamos te reconhecer nas pequenas coisas, no silêncio, na simplicidade, possamos enxergar o teu agir constante em nossas vidas. E que desça sobre você, sobre o seu caminho de fé, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero agradecer você que na última semana contribuiu com a ação solidária aqui da minha paróquia, Nossa Senhora Menina, em Botucatu. E você que ainda não fez, ainda tem a oportunidade, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp, é o 14 991 48 54 24. Não é chave Pix essa, esse é o número do WhatsApp, você manda uma mensagem e lá vão te orientar sobre todo o funcionamento desta ação solidária, e assim você concorre ao carro do padre, quem sabe eu leve até você esse automóvel, né? Muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu carinho, como é bom perceber que nós formamos uma comunidade que eu posso contar com o seu apoio. Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado.